Boa noite a todos. Bem, eu sempre gosto de começar a nossa conversa, ou na verdade eu sempre gosto de começar qualquer tipo de conversa, deixando sempre muito claro que a minha intenção aqui não é comparar informações, não é conflitar opiniões. Enfim, a minha intenção aqui é tão somente passar para vocês as informações que eu recebo das energias, das entidades que orientam o meu trabalho. Então é sempre bom, porque às vezes né, eu tenho recebido algumas perguntas das pessoas querendo saber o que eu acho da opinião daquele médium ou qual é a opinião daquele paranormal. Enfim, eu me eximo contundentemente de fazer isso, porque eu acho que existem várias formas de você manifestar a sua mediunidade, e se não a sua sensibilidade, a sua percepção. Existem várias linguagens, várias formas. Ah, então, tudo que nós vamos falar aqui hoje vai se. Nós vamos nos ater a opiniões minhas, opiniões que na verdade não são minhas, né, mas opiniões que eu represento. E tem algumas pessoas que, que me perguntam né, também, e eu acho que é um bom momento para eu poder esclarecer, quais são as entidades com as quais eu trabalho. Né? Me parece que eu nunca falei disso. Eu estou inclusive pensando em qualquer outra hora a gente falar sobre isso para eu explicar um pouco melhor. Mas assim, eu recebo eu recebo a manifestação de cinco extraterrestres. Que na verdade eles se intitulam ultraterrestres. Mas isso não faz a menor diferença para nós aqui nesse momento. Que é o Turian, que é o Fire, que é a Ziane, que é o Antaurus e que é o Gregor. Essas são as cinco entidades que me orientam, isso desde sempre, né? E cada uma dessas entidades trabalham com uma vibração específica, né? Condições emocionais, medo, matéria, cura, entre aspas, claro. E a união dessas informações fazem com que a gente consiga e venha, ao longo de todos esses anos, fazendo o trabalho que nós fazemos. Bem, mas hoje, a minha intenção aqui é dividir com vocês e, obviamente, continuar a falando desse momento que nós estamos vivendo, essa questão da Covid, só que agora num outro estágio. Eu acho que talvez hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais intensa, porque é muito importante que as pessoas tenham nas mãos informações que, como eu já disse, nenhuma intenção de mudar a cabeça de vocês, nenhuma intenção de influenciar a decisão de vocês, ou o pensamento ou o comportamento de vocês. A nossa intenção é simplesmente que vocês pensem a respeito do que vai ser dito aqui. E eu tenho um firme propósito, sempre foi assim, de colocar a verdade da forma mais amorosa possível, mas a verdade é a verdade. E para que nós possamos vencer qualquer situação na nossa vida, nós precisamos encarar a situação como realmente ela é. Vamos continuar falando hoje da Covid, como eu já disse, ou melhor, do que a Covid nos proporcionou em termos de comportamento, em termos de mudança de comportamento, desculpa, e o que vem por aí. Né? Bem, desde que toda essa história começou, isso já fazem 4, 5 meses mais ou menos, e parece, se não me engano, são 3 meses e alguma coisa em que quem pode está trancado em casa.
que a gente veio vivendo esse processo de pouco a pouco a gente foi percebendo a situação em que nós estávamos sendo chamados, né? E nós fomos entendendo todas as dificuldades e hoje, depois de 4 ou 5 meses, em que muitos de nós falávamos o tempo inteiro e falamos ainda sobre usar esse momento para nós nos autoconhecermos, para nós trabalharmos a nossa evolução. E hoje nós já vemos um grande grupo de pessoas não aguentando mais falar sobre isso. Pessoas que não aguentam mais ficar dentro de casa, pessoas que nem sequer aguentam mais a falar em evolução. Porque são pessoas que já não estão concatenando bem as suas ideias. São pessoas que não sabem mais o que fazer com o que elas estão pensando. Só que aqui eu venho trazer para vocês uma visão totalmente descompromissada em influenciar o comportamento de vocês. A opinião dos seres com os quais eu trabalho tem aqui por intenção apenas dizer, olha, por aí não vai dar certo, ou por aí vai dar certo. E cada um segue o caminho que quiser. A liberdade, isso faz parte do desenvolvimento. Você poder fazer as suas opções e escolher os seus caminhos faz parte do desenvolvimento. E se nós pararmos para pensar, falando agora do momento em que nós estamos vivendo, depois de tudo isso que nós já passamos, né, e que estamos passando ainda, porque as informações elas são cada vez mais controversas. Hoje, se vocês pararem para observar, eu gostaria que vocês tentassem se colocar na posição de quem está vendo a vida na Terra de fora. Imaginem vocês que nós pudéssemos agora olhar o planeta Terra e ver o que está acontecendo lá sem estarmos envolvidos naquele processo doloroso, dolorido, de muita insegurança, e receberam informações das mais variadas. O que isso nos leva? Aonde isso nos leva? Isso não nos levará a nenhum tipo de solução. Isso só nos levará a mais confusão. Mais confusos estaremos. E hoje, se vocês pararem, aliás, algumas pessoas me perguntaram se eu acredito que vai sair o medicamento, se eu acredito que vai sair a vacina, se o que eu penso, o que as entidades pensam, né, sobre essa questão, se é econômica, se é política. Nesse momento, a nossa visão é de que não importa qual seja o problema. Não se preocupem em saberem se o problema é político, se o problema é econômico, se vai sair o medicamento, se não vai sair o medicamento. Não se preocupem agora. Por quê? Porque isso não vai mudar nada. Para nós, que somos os seres humanos, que dependemos de tudo aquilo que está por vir. Ou seja, é um momento extremamente oportuno para que nós usemos o nosso bom senso. Aqueles que acreditam que evoluíram alguma coisa nesse processo, usem dessa evolução para tomar melhores decisões e ter melhores pensamentos. É claro que não é fácil. E aqueles que não acreditam e que estão simplesmente ignorando o risco que estão correndo, porque hoje nós temos, se vocês pararem para avaliar vamos dizer assim, primeiro com serenidade, mas com verdade, com realidade, nós hoje temos 2 grandes grupos na Terra. As pessoas que têm medo e as pessoas que não têm medo. As pessoas que se preservam e as pessoas que não se preservam. As pessoas que têm medo e se preservam, essas pessoas estão se retraindo. Estão com medo de sair de casa, estão com medo de cruzar com pessoas, estão com medo de conviver com outras pessoas. E as pessoas que não têm medo, essas pessoas elas estão agindo de forma irresponsável. Elas estão agindo como se nada tivesse acontecido, sem se preocupar, inclusive, com as pessoas que estão à volta delas, com as pessoas que estão convivendo com elas. Então hoje nós temos uma situação no planeta Terra
que faz com que todos nós que buscamos na espiritualidade, todos nós que buscamos na evolução, todos nós que buscamos na oração uma solução, precisamos demonstrar a nossa convicção através das nossas atitudes. E as pessoas que estão agindo de forma irresponsáveis, as pessoas que estão agindo sem nenhum tipo de atitude de preservação, a pretexto dos mais variados motivos, obviamente que essas pessoas serão levadas, porque são dois caminhos distintos. Essas pessoas que estão agindo como se nada tivesse acontecido, ou acontecendo, essas pessoas, certamente, essas pessoas terão consequências diferentes. Não estou dizendo aqui que as pessoas que se preservam serão privilegiadas em termos de qualquer tipo de contaminação, vamos dizer assim. Mas seguramente é óbvio que essas pessoas elas vão diminuir muito o risco. E nós estamos num momento, e é essa mensagem que eu venho trazer para vocês. Essa mensagem, ela vem desses seres, os quais eu acabei de dizer o nome para vocês. Eles dizem o seguinte a todos, que se não houver consciência, atitudes coerentes e ação combinada, ou seja, é como se nesse momento a Terra fosse apenas um. Se não houver coerência, se não houver atitude e demonstração de preocupação e aceitação do momento delicado que nós estamos vivendo, desculpe falar, mas eu prefiro que daqui a 1 ano vocês olhem para trás e digam assim, caramba, o cara falou aquilo. Nada disso vai adiantar, nada disso vai melhorar. Então, se todos nós concordamos, e eu acredito que vocês que estão nesse momento me vendo, me conhecendo ou não, devem de alguma forma compactuar com as informações que já ouviram de alguma forma. Então, eu considero que todos vocês que estão aqui nesse momento, tenham a preocupação em restabelecer uma vida estável, uma vida de respeito, uma vida de amor que tanta gente fala, né? As pessoas falam tanto em exercício de amor. Estamos agora tendo a melhor oportunidade das nossas vidas, pelo menos desde que eu me lembre. Eu nunca e me considero um privilegiado por poder passar pelo que eu estou passando, por poder ver o que eu estou vendo, né? Só que eu gostaria que não fosse só isso. Eu não gostaria de só ter essa experiência. Eu gostaria de realmente fazer alguma coisa para o benefício do planeta e para aquelas pessoas que vão continuar aqui, né? Então, considerando que todos vocês que estão aqui me vendo nesse momento compactuam de alguma forma comigo, podem não concordar com algumas coisas, mas enfim, compactuam de que esse momento é o momento do bom senso, é o momento da serenidade, é o momento das atitudes pensadas, do respeito pelo ser humano, mas muito mais do que isso, ou tão grande quanto isso, é não perder a oportunidade de sermos seres humanos melhores. E todos nós podemos ser seres humanos melhores. Todos nós. E é importante que se diga também que uma das nossas constatações nessa fase é de que eu espero que a maioria tenham percebido o quão frágeis nós somos. O quão dependemos uns dos outros. Eu acho que talvez tenha sido o momento, e quando
quando nós fomos recolhidos para dentro das nossas casas, é para pensar. Sabe quando o pai e a mãe pega a criança e bota ali, olha, senta ali e vai pensar, meu filho, no que errado você fez? É o que o universo está fazendo com a gente. Olha, vai para dentro da sua casa, senta lá e pensa no que você está fazendo. Depois de 3, 4 meses que nós estamos aí esperando uma vacina, esperando um medicamento, que eu particularmente acredito que vai sair já, né? Por isso eu já disse, não vamos nos preocupar por enquanto se o problema é econômico, se o problema é financeiro. Vamos nos preocupar com cada um consigo próprio e estendendo essa preocupação com a coletividade. Então vamos nos preocupar, vamos nos transformar todos numa mente só. E aí, se nós tivermos a consciência de que somos extremamente frágeis, basta um vírus. Não esquecendo que cada um de nós reage de uma forma diferente. Cada um de nós vivencia essa fase de uma forma diferente. Cada um de nós respira essa fase de uma forma diferente. Nós somos pessoas diferentes. Mas nesse momento, nós precisamos transformarmos essa diferença em algo harmônico, em algo que nos leve a uma só direção. E a exemplo do que aconteceu no início dessa pandemia, em que foi tudo errado, estava tudo errado. Todas as orientações foram erradas. É claro que se hoje você conversa com as pessoas, cada uma faz a justificativa que quiser. Né? A gente consegue explicar que errou de uma forma, se for elaborada, é possível que as pessoas até peçam desculpa. Mas tudo errado. O comportamento, o que nos levou ao momento em que nós estamos agora, foi que pessoas pensaram em direções diferentes. Mas isso, nesse momento, não importa. Vamos ver isso depois. Depois avaliamos essas situações. Mas vamos ver o que é daqui para frente. A vida começa agora. A vida começa hoje. E cada um de vocês que está me vendo aqui tem a sua responsabilidade dentro desse processo de cura, simplesmente porque cada um de vocês tem dentro de si o seu poder pessoal. E o seu poder pessoal, seja ele qual for nesse momento, é extremamente importante. Eu preciso do seu poder pessoal. Você precisa do poder pessoal daquele que está ao seu lado. Quem está na China precisa do meu poder pessoal, assim como o seu poder pessoal precisa daquele que está na China. Hoje a Terra precisa ser uma célula, um núcleo em potencial gerador de energia, de consciência centrada e de espiritualidade à flor da pele. Bem, esse momento talvez seja esse momento da pandemia, quando eu disse para você a vida começa agora. O que eu quero dizer com isso? Que a partir de amanhã, quando você acordar, depois das suas práticas cotidianas, qualquer uma delas, qualquer religião, qualquer filosofia, a partir de amanhã, quando você despertar, cada atitude, cada pensamento, cada sentimento que você tomar, que você tiver, será importante no processo de cura e de reversão em busca de uma vida estável. Eu tenho ouvido falar muito no novo normal. O que é o novo normal? O que me chama a atenção e o que chama a atenção das entidades é que o ser humano ele tem termo para tudo, ele tem palavra para tudo, ele justifica tudo, ele sabe tudo. Agora que ele tem nas mãos a oportunidade
de demonstrar a sua sabedoria, a sua sensibilidade, o seu respeito, ele não o faz. E aí algumas pessoas me perguntam, mas Cristóvão, esses seres extraterrestres, ultraterrestres, enfim, seja lá o que for, que tem tanta tecnologia, tanta sabedoria, por que eles não nos ajudam? Eles estão ajudando. Agora, a grande massa, sabe o que ela quer? Ela quer que alguém decida por ela. Ela quer que alguém resolva por ela. E eles não podem fazer isso. Cada mundo tem o seu comando. Cada mundo tem o seu núcleo vibratório. Cada núcleo tem o seu grau de responsabilidade. Cada núcleo tem a sua missão. Tudo que eles podem fazer, eles estão fazendo. Então, por isso eu repito, amanhã, a partir de amanhã, quando vocês acordarem, tenham em mente que vocês serão os grandes responsáveis. Ou melhor, nós seremos os grandes responsáveis por fazer alguma coisa de verdade para nos levar a uma vida que eu não sei se vai ser um novo normal, mas que nós vamos ter que rever as nossas posições, nós vamos ter que rever as nossas atitudes, nós vamos ter que rever os nossos hábitos, nós vamos ter que rever a nossa forma de comunicação. Eu, por exemplo, nunca imaginei um dia estar aqui fazendo uma live. E estou fazendo uma live. É a segunda, viu, gente? Enfim, a nova vida, não vamos nos preocupar com como é que vai ser a nova vida. Vamos simplesmente seguir um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Nós vamos chegar a algum lugar. Agora, se fizermos isso juntos, se os senhores que estão me vendo nesse momento, que são pessoas que têm algum grau de conhecimento, de preocupação com a humanidade, de prática religiosa, de prática espiritual, de preocupação com o ser humano, não vamos nem falar de seres extraterrestres nesse momento, a partir de amanhã, vocês tenham em mente que vocês são as pessoas mais importantes na superfície desse planeta. E a vocês caberá a reversão e que esse novo normal seja, nós nem percebamos que alguma coisa mudou. É claro, vai mudar. A gente tem medo de chegar um perto do outro. A gente tem medo de... Ainda não podemos, obviamente. Mas hoje, o mínimo que a gente chega, a gente já fica preocupado. Né? Então isso tudo vai ter que ser equacionado. A gente vai ter que trazer... A gente precisa... Sabe o que a gente precisa na visão das entidades? Aliás, eu não costumo fazer isso, mas é o que está me dizendo. Eu estou ouvindo isso aqui agora. É que as pessoas precisam reaprender a ser felizes. Não importa. É necessário ter felicidade nos momentos mais difíceis. Porque a felicidade traz leveza. E por mais difícil que possa ser o momento, com felicidade, com alegria, você consegue caminhar e ser útil. Estimulada. E é isso que todos nós precisamos nesse momento. Avanço espiritual manifestado. O que adianta? Adianta eu chegar aqui e dizer para vocês que eu recebo o Turian, que eu recebo o Dr. Fire, que eu recebo... Adianta eu fazer isso se eu não uso isso, se eu não compartilho isso, se eu não faço isso e não levo nenhum benefício para nada nem para ninguém? Não adianta. Precisamos praticar. Precisamos levar a nossa vibração a um nível maior. Então, eu não estou aqui colocando a responsabilidade de nada sobre ninguém. Não quero que ninguém amanhã de manhã acorde e diga assim, não, eu sou o responsável pelo... Não é isso. Mas que vocês entendam, passo a passo, um pouquinho de cada vez, e incorporem no dia a dia de vocês que vocês são os seres mais importantes que existem na Terra, simplesmente porque vocês são seres humanos. E
eu, por tudo que eu tenho visto, eu particularmente, a minha visão de ser humano são várias mentes confusas. O ser humano é um ser confuso. Mas ele não é um ser confuso porque ele nasceu confuso. Ele é confuso porque transformaram ele em confuso. Porque fica mais fácil de manipular. E quando você tem um ser confuso, você tem um ser que não tem consciência do seu próprio poder pessoal, da sua força, da sua disponibilidade para a humanidade. E é isso que cada um de nós precisamos descobrir. Eu queria passar para vocês agora, senão eu vou esquecer, para poder ajudar vocês nesse processo de reequilíbrio, de retomada, porque a gente está entrando num patamar agora que a vibração ela está mudando, né? A vibração elétrica, o estágio de eletricidade na Terra está mudando. E muitos corpos dificilmente vão conseguir acompanhar isso. Então podem ter muitos não se sentir bem, são pessoas que podem ter enjoo, podem ter náuseas, podem ter sensações. Então eu queria passar para vocês agora, eu vou encaminhar uma coisa para vocês, eu quero lembrar a vocês que o que eu vou falar agora tem prazo de validade. Eu vou passar para vocês uma combinação de letras. Essas letras são letras de Optia, me passadas pelo Turian. E essa combinação de letras, ela vai ter interferência benéfica, obviamente, em ajustar a energia de vocês com esse novo padrão de vibração, porque na medida em que o estágio em que a gente está vivendo está se estendendo, né, a vibração do planeta, e essa é uma ajuda extraterrestre, para que vocês saibam, dos espíritos, do mundo espiritual, enfim, não importa como a gente hoje reconheça, cada um o faz da forma que quiser, mas na medida em que eles entram e fazem inserções elétricas no nosso dia a dia, o nosso corpo tem que se readaptar. Então o que eu vou passar para vocês agora é para tentar ajudar vocês a fazer isso, a passar por essa fase. E essa combinação de letras que eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão poder usar até mais ou menos 13 de outubro. 13 de outubro, ou seja, tem mais ou menos um mês e pouquinho, tá? O que vocês vão fazer? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês anotarem. E outra, que é muito importante, depois eu vou pedir para vocês encarecidamente, não me mandem mensagens no Instagram perguntando, Cristóvão, o que você falou? É até que dia? Porque eu não vou lembrar. O que eu vou dizer para vocês agora, eu vou dizer agora e vai ser totalmente apagado da minha cabeça, da minha mente. Então, se alguém me perguntar depois, eu lamento, já vou pedir desculpa antes, mas eu não vou me lembrar, tá? Então, o que vocês vão fazer? Essa combinação de letras... Ah, sim, importante que meu assistente aqui, seu Pedro Brilho, está me avisando que é para eu avisar para vocês, que é para vocês anotarem isso, porque esse vídeo ele não vai ficar, nós não vamos salvar vidro no Instagram, tá? As lives não serão salvas, tá? Então anotem isso. Então até o dia 13 de outubro, esse conjunto de letras, ele terá influência energética na vibração de vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Essa aqui é a palavra. O-U-T-I-Z-U-M. Juntando-se, obviamente, da palavra Outizum. É uma palavra que ela não tem tradução, ela não tem sentido na nossa linguagem aqui. Mas a união desses sons vai fazer com que, aí eu vou dizer para vocês o que vocês podem fazer. Vocês vão pegar essa palavra, do jeito que está aqui, vocês podem escrever isso à mão, não tem problema nenhum.
vocês vão pegar essa palavra, vocês vão colocar. Só um minutinho. É como você está mostrando, tá ao contrário. Então é O, tem que. Ah, então tá. Tá aparecendo para vocês ao contrário, né? Então, Fala as letras de novo. se eu fizer assim, aparece? Não, fala as letras de novo. Eu vou falar as letras então, para vocês apontarem aí, tá? O de ovo, U de uva, T de tatu, I de Ivo, Z de zebra, U de uva e M de Maria. Não, Norma, não é Urutubum. Não é Urutubum. Urutubum. Essa aí deve ser melhor do que essa aqui, hein? Não, é O de ovo, U de uva, T de tatu, I de Ivo, Z de zebra, U de uva, M de Maria. Ou Ti-zum. Bom, já deu tempo de vocês anotarem, né? E aí, o que vocês vão fazer com essa palavra? Eu falei, vocês podem colocar ela, podem escrever ela à mão, não tem problema nenhum. E aí, vocês vão todos os dias, à noite, colocar essa palavra sobre um copo com água. Um copo com água apenas. Não é para colocar uma vasilha com água, é para colocar um copo com água para você. Se você quiser passar isso para outra pessoa, e eu acho que vocês devem passar, cada um vai ter que fazer a sua palavra, tá? E aí, vocês vão tomar essa água no dia seguinte em jejum. À noite, para quem quiser usar, para quem quiser dar continuidade, vai fazer a mesma coisa à noite até o dia 13 de outubro. Ou Tizum, exato. Tá todo mundo, agora sim, tá todo mundo acertando. Desculpa essa, mas enfim. Então, o que vai. Espera aí que a produção. Aqui, ó. Agora sim, não? O pessoal aqui é rápido. Viu? Aqui, ó. Pronto. Então vocês vão pegar esse lado, que é o lado que está escrito, e colocar aqui, fazer isso aqui, ó. E deixar essa água da noite para o dia e tomar em jejum. Tá? A Gabi está dizendo aqui, boa, Pedro. Enfim. E aí, o que vai acontecer? Quando vocês acordarem para tomar essa água, todos os dias, cada vez mais, o resultado sonoro dessas letras vai potencializando, vai se potencializando e potencializando mais e mais. Então, no decorrer desses dias até o dia 13 de outubro, pode acontecer de vocês acordarem de manhã, essa água está com outro gosto, pode estar com outro cheiro, pode estar com bolinha, enfim, são águas potencializadas. Isso são fenômenos que são possíveis de se fazer aqui. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Ele vai trabalhar, essa água vai trabalhar exatamente com o veio elétrico de cada um de vocês, que está ligado à readaptação. Então o que vai acontecer? Na medida em que vocês colocam essa água para dentro do corpo de vocês, esse veio energético vai mexer com o padrão vibracional de vocês e vai atualizando essa energia para a energia do momento, para a energia atual. Ou seja, é como se fosse atualizando um software. É como se fosse atualizando
fazendo uma leitura de o que está acontecendo na Terra e o que precisa acontecer no teu corpo, e adequando isso até o dia 13 de outubro. Então essa é uma forma que nós temos de ajudar a vocês. Depois do dia 13 de outubro, essa palavra ela perde a sua força. Por quê? Porque o prazo é de amanhã até o dia 13 de outubro, é o período em que a energia de vocês suporta essa interferência, essa ajuda de mudança de vibração. Então vocês preparem para hoje, para começar amanhã de manhã em jejum. Não se esqueçam, é de manhã em jejum. Tá? Não precisam exagerar, não precisam... Tem gente que quer tomar banho com a água, quer fazer sopa, quer... Não, é só tomar a água em jejum. Se vocês conseguirem, é isso que nós esperamos nesse momento. Essa é a ajuda que nós podemos levar para vocês. Tá claro? Então, eu vou agora responder, eu vou tirar um finalzinho aqui para poder responder algumas perguntas que me fizeram durante a semana. E eu queria, antes de começar a responder as perguntas, renovar aqui a nossa confiança em cada um de vocês que se predispôs a dividir com a gente esse momento, a ouvir dos seres de Optia, que é o sistema da onde vêm esses seres, a ouvir, a refletir sobre o que está sendo dito, mas antes de tudo, concordando. Não, a palavra pode ser escrita à mão, não precisa ser impressa. Mas antes de tudo, hã? O que tem? Que você acredita. Assim, eu queria lembrar aos senhores assim, que nós acreditamos muito, muito na capacidade de cada um de vocês, na intenção plena de cada um de vocês, e temos total consciência de que cada um de vocês detém dentro de si o poder necessário para ajudar energeticamente a mais da metade da humanidade. A mais da metade da humanidade. Ou seja, mais da metade da humanidade ainda não entendeu o que está acontecendo. E todos os seres, todas as civilizações, todos os espíritos, os seus mestres, os seus guias, os seus deuses, colocam sobre a responsabilidade de vocês, com a ajuda deles, com a orientação deles, a tarefa, a missão de entender o que está acontecendo nesse momento e perceberem o grau de responsabilidade de cada um de nós, com leveza, com felicidade, com amor, com respeito pelo nosso semelhante. E por que não dizer com a convicção de que nós vamos conseguir? Nós precisamos conseguir. Porque senão não vai parar aqui. Senão os nossos desafios continuarão. Porque, na verdade, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um grande desafio, o maior que eu particularmente já vivi. Mas existem tantos outros desafios que é melhor que nós não conheçamos eles, não é mesmo? Vamos tentar resolver por agora. Eu queria responder algumas perguntas aqui, para não deixar, que obviamente é interessante para todos, porque são perguntas que têm algum sentido. Tem uma pessoa que me pergunta aqui, eu não vou falar o nome porque eu, na verdade, não anotei o nome. Eu gostaria de saber sobre se seres extraplanetários fazem experimentos com seres humanos. Fazem. Muito pouco se fala sobre isso, muito pouco se sabe sobre que tipo de experimentos, mas existem seres extraterrestres, ultraterrestres,
que não tem outra forma de estudar a humanidade se não fizer experimentos. Agora, que tipo de experimentos são feitos? Se fazem o que a gente ouve, né, abduzem, somem com a pessoa, existem muitos fenômenos, né, que se passa e existem muitas possibilidades. Obviamente que eu não vou aqui nomear eles, mas respondendo a pergunta, sim, isso já há milhares de anos atrás é feito. A outra pergunta é assim, por que às vezes tento acordar e não consigo, depois meu corpo dá um tranco e aí desperto muito cansado. Olha, isso aqui às vezes é manifestações, isso acontece muito, é muito comum acontecer. Às vezes pessoas que enquanto estão dormindo, elas são deslocadas para participar de trabalhos espirituais em outras dimensões, em outros mundos. Então o deslocamento dessa energia, quando essa energia reentra no corpo da pessoa, existe um delay, existe um atraso aí de entendimento da mente sobre a energia que está entrando. Então, isso pode ser isso, né? Não estou afirmando que é, mas pelas características da sensação é isso, né? Vimos que o autoconhecimento que se buscava vir deste período não aconteceu. Poucos despertaram. E se isso está sendo visto pelas minhas entidades? Foi o que eu acabei de dizer. Se num universo de 100%, você tem mais da metade que não percebeu o que está acontecendo, eu creio que nós vemos que poderíamos ter aproveitado mais esse momento. Muitos perderam a oportunidade. Por isso, nós temos mais trabalho. Porque precisamos inserir no padrão vibracional da Terra um comportamento para suprir a falta daqueles que também poderiam. Mas, enfim, estamos aqui na Terra por vários motivos, estamos aqui com várias intenções e missões diferentes. Então vamos, nesse momento, é aquilo que eu falei, não importa de quem é a culpa. A partir de amanhã, nós precisamos entender e reconhecer a nossa importância, a nossa importância humilde e vontade de realmente querer ajudar ao planeta. Porque, eu repito, é muito bom que a gente não esqueça, estamos num momento muito delicado. Muito delicado. Guardem essa palavra, muito delicado. Quem sabe, numa próxima live a gente pode falar um pouquinho mais, quando estivermos em um outro estágio. Se essa água ajuda na estabilização das energias energéticas. Exatamente. Ela não só muda, porque o que essa água vai fazer? Ela vai perceber que a tua energia está mais ou menos acelerada em relação à energia que o planeta precisa ter. Então, se ela está acelerada, ou se ela está desacelerada, ou se existe desencontro entre as suas energias internas, ela vai regular. E por isso ela tem prazo para ser usada, porque é um mecanismo, é um recurso extremamente forte. Não dá para usar a vida inteira. Então, no 13º dia de outubro, é como se a mente de vocês fosse desligar para não receber mais os estímulos dessa água. Tá? Como as viagens infinitas para o espaço, esse vírus pode ter vindo do espaço? Olha, não. Seguramente não. Não veio do espaço. Tem mais aqui. Vimos que o autoconhecimento... não, essa eu já falei. Por quê? Porque às vezes... já respondi. Gostaria de saber mais sobre os seres com experimentos sobre os humanos. Já respondi. Tem duas perguntas aqui que falam da mesma coisa. Venho acordando num determinado horário e tenho medo, fico com medo, rezo sempre. O que isso significa? Sempre que nós acordamos em horários específicos, repetidamente, o que acontece? São momentos em que são acionados no nosso inconsciente códigos, símbolos, que fazem com que nós tenhamos que voltar da onde estávamos. Algumas pessoas conseguem continuar o sono, outras não. Outras despertam, precisam de um tempo para se reorganizar energeticamente e algumas voltam a dormir, outras não. Não é nada demais. Apenas significa que uma das possibilidades é que você se deslocou
e estava, vamos dizer assim, numa linguagem bem romântica, prestando serviços em outras searas, vamos dizer assim. Eu acho que é isso. Ah, tem uma aqui. Sonhar com frequência com coisas que vão acontecer, morte, fatos, imagens. O que fazer? Bom, primeiro isso aqui é duro, é difícil até a gente saber lidar com isso. Eu sei por experiência própria, não por sonhos, mas por experiência própria. E aqui, ou você trabalha e vai ajustando as tuas energias para criar um canal mais solidário, em que você recebe a informação de forma inteligível, isso faz com que facilite a sua leitura, não vai ter jeito, isso vai continuar acontecendo. Mas tem como fazer esses ajustes. É que nesse momento eu não poderia me estender mais. Bem, eu queria dizer para vocês que eu espero sinceramente que eu tenha passado para vocês um pouco das preocupações que as entidades com as quais eu trabalho têm com o momento em que nós estamos vivendo, mas que a gente tenha passado também para vocês o quanto nós confiamos na possibilidade de cada um de vocês que estão me vendo aqui agora, porque eu acredito que cada um de vocês que está me vendo aqui agora é um hipotencial colaborador desse momento que a gente está vivendo. É um momento que, para encerrar, que fique bem gravado isso na mente de vocês, é um momento que veio com a intenção de unir os seres humanos. Não podemos deixar que isso não aconteça. Muito obrigado àqueles que estão aqui me olhando, me ouvindo, dividindo comigo esse momento. A gente vai pensar em fazer outras lives, em conversar um pouco mais com vocês, porque eu quero muito poder chegar aqui e passar para vocês informações como elas realmente são, como eu fiz hoje. Passá-las com muita clareza, de uma forma bem direta, bem reta. E vocês vão entender como é fascinante e quantas possibilidades existem e quão próximos estão esses seres cuja capacidade de inteligência são úteis para nós. E não se iludam àqueles que pedem para ver cadê os seres extraterrestres, cadê os seres ultraterrestres que eu não os vejo. Vocês não estão preparados para vê-los. Ainda não. Chegará o dia. Mas aqui, de mim, eu espero sinceramente que na evolução dessa nossa relação virtual, eu possa falar para vocês e passar para vocês as maravilhas que eu recebo e aproximar vocês um pouco mais das entidades que me acompanham desde que eu tenho 4 anos de idade. Muito obrigado a vocês e não se esqueçam, vou repetir, não me peçam para lembrar nada desse mantra, tá bom? Porque eu não vou me lembrar. Muito obrigado e espero vê-los em breve. Tchau, tchau. Fiquem em paz e um feixe de luz.